Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que nós paramos a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Eu sou Fabíola, vocês já conhecem, nutricionista, empresária, mãe, tenho uma vida muito louca e corrida, mas entendi em um dado momento da minha vida que eu precisava parar e olhar para mim, para as minhas saúdes. Nós somos um ecossistema. Então, hoje, especialmente, estamos com o Lucas Correia aqui no Pausa Saudável. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Lucas. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai falar sobre planejamento financeiro, consórcio, leilão, né? Quem sabe a gente tem um futuro promissor com algumas decisões que nós podemos tomar hoje. Então, Lucas, para a gente fazer conexão contigo, quem está em casa, no trânsito, no trabalho, quem é o Lucas? Então, meu nome é Lucas Correia. Eu sou sócio da Smart Invest. A Smart Invest é uma empresa que está já há anos no mercado como especialista de alavancagem financeira e patrimonial. Eu entrei na sociedade depois de ela já estar andando, né? Porque eu acabei conhecendo o meu corretor numa relação bem próxima, a gente ficou bem amigo. E em algum momento da minha vida eu tive um piripaque. Eu fui empresário de loja de imóveis planejados e eu tive um piripaque. Então, sinergia com o que tu falou agora há pouco, né? Eu percebi que a minha saúde estava em jogo e resolvi mudar de vida e comecei a externalizar e potencializar para outras pessoas o que eu fazia para mim com o meu corretor e me tornei sócio dele. Então, hoje eu sou sócio da Smart Invest, sou especialista em consórcios, alavancagem financeira e patrimonial. E tu mencionou leilão, eu cheguei nos leilões por causa do consórcio, né? São produtos sinérgicos. Tá. Falando até um pouquinho aí sobre essa questão do piripaque, né? Eu já tinha falado aqui no Pausa Saudável que em 2022 eu tive uma dormência muito forte no meu braço esquerdo numa convenção da Aqualive, que é a nossa patrocinadora master aqui. E eu lembro que uma amiga psicanalista estava lá no evento e eu falei para ela, eu disse, meu braço está dormente, o que é que eu faço? Eu estou no meio do evento aqui, estou organizando o evento. E ela fica no cantinho e respira. Ela muito sabiamente identificou que eu não estava infartando. Era uma crise. Era uma crise de pânico, né? E aí eu não sei exatamente por que naquele momento, naquela situação, eu estava tendo aquilo, entendeu? Obviamente, depois, quando eu comecei a fazer terapia, né? Que ali eu comecei a fazer terapia, então hoje eu sou terapeutizada há 3 anos. Eu identifiquei, assim, muitos gatilhos do meu trabalho que estavam me fazendo ficar adoecida, né? Aí eu fui pro hospital, fiz uma ressonância, fiz tomografia, fiz tudo e identifiquei 4 pontos de isquemia no meu cérebro. Então, se eu falar alguma besteira aqui, é porque tem uma parte ali que não funciona mais. Tá explicado. E aí, ali eu decidi que eu ia começar a tomar umas decisões em relação à minha saúde, né? Eu treinava, mas não treinava como eu treino hoje. Eu me alimentava bem, já fazia nutrição, mas não estava formada ainda. Então, eu estava muito estressada com o final da faculdade. E aí, eu percebi, né, que hoje eu falo aqui no Pausa Saudável o que eu experiencio, entendeu? O que eu fiz na minha vida para eu me sentir hoje uma pessoa, digamos, saudável em vários aspectos, né? Desde o espiritual, o mental, o financeiro, comecei a tomar algumas decisões financeiras. E aí, quando se fala de saúde física, né, treino e alimentação. Então, Lucas, eu queria que, do mesmo jeito que eu contei aqui, né, o que aconteceu comigo, eu queria que você contasse o que houve. Interessante, bem parecido a história, assim. Eu cheguei a ter 4 lojas de imóveis planejados. Inclusive, tu foste minha cliente numa delas, né? A gestão dessas 4 lojas, ela se deu no início de 2016, quando eu comprei parte de uma loja. E aí, em 2017, entrei na sociedade de outra, lancei uma curiosidade que a gente não tinha falado ainda, lancei no mercado a primeira loja móvel autônoma do Brasil. Eu coloquei dentro de um caminhão do meu pai lá, que estava parado, a gente colocou uma loja em 23 metros quadrados, funcional, ar-condicionado, internet, cozinha funcional e tal, para ir para os eventos, para ir para os condomínios. Isso em 2017 a ideia veio, em 2018 a gente colocou ela para a rua. Em 2019, eu e os meus sócios assumimos a gestão de mais 2 lojas. E aí em 2020 veio a pandemia. Sim. E a gente não fechou nenhuma loja, só que a gestão e o mundo começou a mudar. E aí eu perdi um pouquinho a mão da gestão de uma delas,
vendi uma e tal, e aí achei que ia estar conseguindo, né? Achei que ia conseguir trabalhar de uma maneira diferente e não consegui. Saindo de uma reunião do BNI, eu, no meio da Ipiranga, apertou o peito, dormi o braço, foi uma cena bem feia, assim. E aquele dia, eu decidi mudar de vida. Em um ano, eu vendi todas as 3 lojas. E em questão de, depois desse episódio, em questão de 4 meses, eu já estava trabalhando com consórcio, porque eu investi em consórcio antes, né? Então, eu já tinha resultados. E aí chamei meu corretor e disse, quero ser teu sócio e tal, aconteceu isso comigo. E a minha vida mudou 1000%. Melhorou 1000% depois que eu comecei a trabalhar de maneira autônoma com um produto que, de fato, não me gera problemas e não gera problemas para o meu cliente. Tá, através do planejamento. E diante de todas as oportunidades, você podia escolher outra coisa para fazer, porque você conversou com o Rafael, né, que eu conheço agora o Rafael, e resolveu ser sócio dele, assim? Sinergia com o produto, eu já tinha tido alguns resultados positivos com o consórcio, já tinha sido contemplado algumas vezes. Pela frequência de isso acontecer, eu acabei buscando mais informações com o meu corretor, com o Rafa na época, e eu indicava muito o Rafa. Eu chegava nos meus amigos, tinha um cara lá dizendo, tive tantos por cento de lucro em ações, tive tantos por cento de lucro em fundo imobiliário. Daí eu dizia, eu tive quase 300% de lucro com consórcio. E os caras, quê? Aí eu, não, isso aí, mas como é que funciona? Daí eu disse, não, funciona assim, fiz uma carta, paguei tantos meses, vendi a carta por tanto e botei a grana na conta. Os caras, não, tá aqui, toma esse contato aqui. E ele fechou com muitos amigos meus. E a gente conversava muito, a gente treinava junto, a gente fazia parte de uma confraria de empresários em Canoas. E aí a gente começou a entender mais de números. Ele dizia, cara, tu tá no meu top 3 de clientes, assim, porque hoje eu tenho 23 cartas de consórcio. E lá no início... Você mesmo. Eu tenho 23 cartas, dentre elas, algumas só minhas e algumas com estratégia de investimento em conjunto. Porque logo que eu comecei a investir em consórcio, eu trouxe a ideia para meus irmãos. E eles estavam, na época, numa situação diferente da minha, financeiramente, e a gente montou uma estratégia de fazer 3 cartas para os 3. Em 6 meses, a gente contemplou a primeira e teve um lucro de 700%. Uau! Então, vamos falar aqui didaticamente, porque faz de conta que a Fabiola não sabe nem o que é consórcio. Tá. Ela chega no gerente do banco dela e ele, vamos fazer um consórcio aqui. O que é um consórcio? O consórcio, ele é um produto que ele foi criado para combater o juro brasileiro. Esse é o primeiro ponto. E é o primeiro gatilho mais importante que a gente poderia falar quando eu falo de criação do consórcio, tá? Ele é um produto criado para combater o juro brasileiro e ele vem cumprindo o propósito. Quando a gente tem algumas pessoas querendo comprar algo, essas pessoas têm possibilidades. Então, se tu quer comprar uma geladeira, e eu falo geladeira porque o consórcio foi criado para eletrodoméstico. Então, se tu quer comprar uma geladeira e tu não tem o dinheiro, tu ou pega o dinheiro no banco e vai pagar 3 geladeiras, ou tu faz um crediário lá na Casas Bahia e vai pagar 3 geladeiras também. Então, a pessoa que criou o consórcio, ela viu a possibilidade dessa pessoa pagar, a pessoa que queria comprar uma geladeira, não pagar 3 geladeiras, pagar 1.5, 1.6, 1.7 geladeiras, só ela não sabia quando é que ela ia pegar. Então, tem um sorteio, e aí usa-se a Loteria Federal para o número da cota da pessoa. E aí, tu pagou tanto tempo, se tu chegar lá no final do grupo, tu consegue comprar a geladeira, só que daí tu comprou planejando a geladeira. Porque quem tem pressa talvez opte por pegar o dinheiro no banco. Então o consórcio, ele é um grupo de pessoas alimentando um caixa mensalmente para que esse caixa seja distribuído entre as pessoas que são sorteadas naquele mês. E aí tem métodos, tem administradoras que fazem gestões diferentes, né? A empresa que eu represento hoje é a HS do Grupo Erval, uma empresa gaúcha aqui que está no Brasil inteiro, que é campeã de vendas, né? Faturou em 2023 17 bilhões, em 2024 20 bilhões e o objetivo deles só com a HS. A HS é uma empresa dentro do Grupo Erval. Tá aqui, aí eles têm incorporadora, enfim, tem uma série de empresas dentro do Grupo Erval. A HS só faturou 17, 20 e quer faturar em 2025 24 bilhões em consórcios. Tá, então assim, falando um pouquinho de consórcio e dessas outras estratégias que você tem, o que é saúde financeira na tua visão, Lucas? Quando foi que você entendeu que, assim, valeria a pena ter esse olhar para o dinheiro, né? Que até há 2 semanas
veio um outro entrevistado falando das doenças advindas do cara estressado porque as finanças não estão legais. Então, o que eu posso fazer para dizer assim, eu vou cuidar das minhas finanças, vou me planejar, vou ter segurança e eu relaxo? Tu falou um pouquinho antes, logo no início, na tua apresentação, tu falou das várias saúdes, né? Exato. Saúde psicológica, saúde espiritual, saúde financeira, elas estão relacionadas, né? A gente está muito bem psicologicamente, a gente está muito bem espiritualmente, mas tem uma quebra de caixa em algum momento e isso vai afetar lá, né? Eu trago esse gancho para o planejamento do meu produto, porque eu constantemente falo para meus clientes que o planejamento é importante para a cabeça, não para o financeiro. Porque o meu produto, ele é um produto de médio e longo prazo. Eu tive um cliente que teve 5.000% de rentabilidade no primeiro mês. Show! Foi um projeto médio e longo prazo que deu resultado em curto prazo. Tive um cliente mês passado que teve 700% de lucro numa contemplação de sexto mês. Beleza? Foi curto prazo, mas eu sempre falei para ele, tu não pode fazer um consórcio esperando ter resultado rápido. Então eu linko a capacidade intelectual dele com o meu projeto, com o meu plano, e faço ele entender assim, ó, tu percebeu que a gente está fazendo um consórcio que no papel tem 180 meses de durabilidade? Estatisticamente tu não vai durar isso. Porque se tu for adimplente, tiver uma saúde financeira legal, tu vai manter essas parcelas em dia e tu vai ter um resultado antes, porque 49% dos brasileiros atrasam seus consórcios em algum momento. Quanto? 49%. Meu Deus. Por desorganização financeira, por esquecimento. Mandei mensagem para meus clientes. Hoje, por exemplo, é dia 10. Hoje é o dia do vencimento do consórcio. Eu mandei mensagem para meus clientes ontem, para todos, numa lista de transmissão. Se amanhã tiver algum com um boleto vencido que não falou comigo ainda, pode ser que algum chegue e diga, esqueci, na correria e tal. Isso acontece constantemente. Por esquecimento, por desorganização, por falta de prioridade. Ou tirando da minha carteira do mundo dos consórcios. Tem muito corretor que não instrui. Tem muito corretor que não fala a importância da adimplência no consórcio. Não fala dos métodos de contemplação. Olha, tem um lance embutido, fixo, fidelidade tu tem que estar 6 meses em dia para tu ter uma chance a mais. Então, se isso não é passado para o cliente está desavisado. E aí ele vai ter um problema de prioridade. O que é a prioridade? Eu tenho R$1.000 na minha conta, eu tenho R$1.000 de parcela e R$1.000 no meu financiamento. Eu vou pagar meu financiamento, não vou pagar meu consórcio. De prima, eu te digo isso. Só que ele podia ter se organizado financeiramente para pensar assim, vou gastar um pouquinho menos no mês anterior para ter os R$2.000 na minha conta, pagar o consórcio e pagar. Por quê? Porque se eu não contemplo o consórcio aquele mês, primeiro que eu vou ficar muito de cara com o meu corretor. Segundo, que eu vou entender que talvez aquela carta eu teria um lucro para me ajudar no meu financiamento nos próximos meses. Então as coisas se conectam. Então, respondendo agora no final de todo esse meu discurso, saúde financeira é a gente conseguir colocar uma ferramenta a mais na tua vida sem que ela atrapalhe as outras. Para mim, linkando saúde financeira com consórcio, eu coloco. E vamos lá, para todos os meus clientes eu digo assim, tu gostou do projeto? Sim. Faz sentido? Sim. Quanto tu quer investir? Eu quero investir R$3.000 por mês. E eu já entendi que aqueles R$3.000 para ele vai ser temporário. Se ele ficar 1 ano pagando e não contemplar nenhuma, ele vai desistir. Eu digo, então vamos fazer 2.000. Mas por que tu tem esse feeling? Conversando com o cliente, porque eu me preocupo muito em entender a vida do cliente. Tá, e aí ele não teria o dinheiro. Daí eu capto informações, né? A gente pega informações, pois é, então, o que tu faz hoje? Eu faço tal função. E tu investe? Eu invisto em... Eu guardo uma grana no CDB todo mês. Quanto é que tu tem guardado por mês? Tenho guardado R$3.000. Tá. Quanto tu quer investir em consórcio? R$3.000. Já não bate a matemática. Porque ele vai deixar de aplicar, fazer uma aplicação numa conta lá que ele vai ter acesso líquido. Ele vai ter liquidez. O consórcio não tem liquidez. Tem liquidez ao recurso quando tu contempla. Então eu digo, olha, cara, a minha sugestão para ti é tu investir 1.800, 1.600, 2.000 e continuar aplicando num CDB lá para quando precisar viajar, quando precisar trocar um pneu, precisa de um recurso para, sei lá, hospitalar, tu tem liquidez na conta
Então as pessoas, embora de maneira geral as pessoas são instruídas, né? Só que não em todos os âmbitos da sua vida, né? E tem muita gente que não sabe discernir o que é bom para ela naquele momento, financeiramente falando. O meu papel como consultor é justamente fazer isso. E aí, baseado no que você acabou de falar, assim, qual o risco que você enxerga, tanto a médio como a longo prazo, não se planejar financeiramente? De maneira geral, a gente pode falar que isso pode afetar em dois âmbitos, tá? O âmbito geral da tua vida, o âmbito lato sensu. Olha, fiz um planejamento errado, comprei coisas erradas, investi em coisas erradas, eu não vou ter o resultado que eu quero. Né? Então, eu planejei algo de maneira desorganizada, chega no momento que eu queria lá, eu não vou ter o resultado que eu quero. E aí, agora trazendo a brasa pro meu assado, de que maneira pode afetar o consórcio? Se tu faz um investimento maior que tu poderia, tu vai deixar de pagar em algum momento, ou vai atrasar, e aí a Lei de Murphy vai dizer que tu vai contemplar no mês que tu não pagou, ou seja, tu não vai ser contemplado. Lei de Murphy. Né? Conheci uma pessoa que dizia isso todo dia, praticamente. Mas aquele mês que tu não pagou vai ser o mês que vai sair. Então eu me obrigo a falar para meus clientes, olha só, hoje eu tava falando com um cliente meu, cara, eu tô apertado, eu tenho 4 cartas, eu vou conseguir pagar uma. Esteja ciente que se sair os outros 3 números, não tem o que fazer. Então, a organização financeira, ela pode ser prévia. Se tu sabe que mês que vem tu vai te apertar, esse mês já segura as contas para Quando pagar. a pessoa deixa de pagar a carta, quais são as consequências? Eu só não sou sorteado naquele mês, mas depois quando eu reorganizar... Sim. Por exemplo, assim, tu tem 2 cartas, tá? E aí tu me chama e diz assim, Lucas, esse mês eu tenho recurso para pagar uma só. Tá? Tu assumiu uma parcela de 410 numa carta e 410 na outra. Cartas de 120 mil cada uma. Aí nesse mês tu viu que o recurso que vai dar lá é R$410 só. Aí tu me chama e eu te explico. Olha, nessa carta que tu pagar, tu vai seguir normal. Tu vai poder contemplar ela nesse mês, tanto por sorteio quanto lance fixo. E também tu vai estar apta a ser contemplada pelo lance fidelidade, que a HS analisa se tu pagou até a data nos últimos 6 meses, naquele e mais 5. Então é uma chance a mais que tu tem de ser contemplado se tu tá em dia adimplente. Tu deixa de pagar uma carta e tu paga no outro mês, naquele mês tu vai poder concorrer com sorteio e lance fixo também. Mas a chance tripla, que é a fidelidade, tu vai ter que ter seguido mais 5 meses, aquele que tu voltou a pagar, mais 5. É que aumenta as chances. Aumenta a chance. E aí tu pensa o seguinte, tá? Tem 5 contemplações no mês, do caixa. Aquele caixa lá, tem um monte de gente em volta de um caixinha, esse caixinha encheu a ponto de ter 5 pessoas que vão levar o prêmio, tá? Se a gente tem 5 contemplações e tu tem 2 cartas, tu tem 2 chances vezes 5, só que dentro de cada carta tem sorteio, lance fixo e lance embutido fidelidade. Então tu tem 5 vezes 2 vezes 3 chances. Então, a horizontalização, que a gente vai acabar falando aqui sobre a minha estratégia de investimento, a horizontalização faz com que tu tenha mais chances de ser contemplado mais vezes ao longo dos anos e mais cedo. Entendi. Então, o que ocorre é que se a pessoa atrasa, ela tem uma penalidade. Está correndo o risco de não ser contemplado aquele mês. Olha só, eu já tive consórcio há muitos anos, certo? E Sim. aí vieram, venderam e tchau. E eu que tinha que entrar num site lá para olhar se o meu número tinha sido sorteado. O que você oferece é muito além do que só vender o consórcio. Você acompanha esses teus clientes. Sim. E esse é um dos grandes diferenciais da Smart Invest. Tá? E eu falo Smart Invest porque o que eu aprendi como ser consultor não foi só da pessoa, Lucas. Foi o que o meu corretor e meu sócio me mostrou ao longo dos anos investindo com ele. Ele me dava esse acompanhamento, ele me explicava, ele me ligava. Então, hoje, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre consórcio. Sim. Ah, consórcio. Ah, consórcio. Todas as perspectivas. Agora, o que a gente sabe é que o consórcio ainda é um produto estigmatizado. E o que estigmatizou o meu produto foi justamente isso que aconteceu contigo. Foi a pessoa que fez um consórcio, não teve auxílio, poderia usar o recurso ou a carta para comprar um imóvel ou para vender, e não o fez porque não tinha alguém para mostrar, olha só, tu pode fazer isso. Que é coisa simples e básica do consultor, né?
Eu digo que eu não sou corretor de consórcio, eu sou um consultor, porque eu sou um conselheiro. Quando tu contemplar a tua carta, eu vou dizer, olha, Fabi, tu pode fazer isso, ou isso, ou isso. O que é melhor para ti no momento? Eu vou colocar a minha necessidade de ganho de recurso, de venda de carta, de comissão, em segundo plano, para fazer com que tu seja mais feliz naquele momento. Isso, consequentemente, faz com que tu feche mais vendas comigo, mais cartas comigo. Então, essa questão toda faz com que eu tenha cuidado com os meus clientes. Eu mando mensagem todo mês lembrando sobre o vencimento. O meu cliente responde, eu não deixo para responder no outro dia. Ele me pergunta, eu não deixo para responder no outro dia. Então, de maneira geral, o consórcio que tu fez foi em banco? Foi em banco. Nada contra os gerentes de banco. Tem pessoas muito capacitadas, muito competentes. Mas o gerente de banco, ele não é especialista em consórcio. Fora que ele tem outras atribuições, então ele não tem como dar conta, né? Exatamente. Também. E vamos pegar um exemplo. Tem um gerente muito bom. O cara é muito bom, muito querido, muito cuidadoso. E ele começa a trabalhar num banco com a intenção de dar uma assessoria e consultoria para todos os clientes dele. E aí, de todos os clientes dele, ele tem lá 50 clientes na carteira. Desses 50, 10 ele vende consórcio. Porque a gente tem aquela venda casadinha, que não pode, mas faz, os bancos fazem e tal. Seguro e tal, não sei o quê. Isso, porque o banco te obriga, né? Aí eles, eu vou dar atenção para esses 10 caras. Tu não consegue porque o banco não te permite. Porque o banco exige que tu bata a meta todo mês. Então e se for pesquisar sobre o meu produto hoje, da minha marca, vai pesquisar lá, não tem uma situação que tu não tenha tido o recurso de comprar um imóvel ou vender a carta. As reclamações que existem no mercado é porque o meu corretor não me disse. O cara que me vendeu não está mais aí. O cara que me vendeu está trabalhando com outra marca. Então, o problema é o consultor. E eu costumo, nos meus clientes, usar o exemplo, eu cheguei em um lugar, uma loja muito bonita e o gesso todo torto. E aí eu falo, esse gesso está torto. Gesso não presta. Não é o gesso que não presta. Eu sempre menciono isso. É o cara que instalou o gesso lá, torto, e não viu. E o cliente da loja talvez olhou para aquilo assim, eu não vou me incomodar mais. Eu só não vou fazer mais disso. Então ele opta por deixar lá e que não é o pior mais. tipo de cliente, né? Tu vai no restaurante, aí não come bem, e aí tu nunca mais volta, como é que o dono do restaurante vai saber que errou em algum dado momento, né? Exatamente. Mas tem que avisar mesmo. Mas agora me aprofundando, né? Porque eu tô até usando o podcast aqui para aprender um pouco mais. O que a Smart Invest faz é comum ou são só vocês? Porque existe a corretora lá, que eu também posso acessar diretamente, ou não? Você acabou de falar Dificilmente tu vai conseguir bater na porta da HS e ter um negócio completo. Porque a HS, ela é uma marca que eu vou tentar te dar um exemplo. Tu compra uma Chevrolet, tu compra um carro Chevrolet na Brosalto. Sim. Tu não vai conseguir ir lá na GM comprar o carro. Uhum. Talvez, se tu tiver acesso, tu consiga. A analogia é legal, isso aí. Mas para tu entender todos os meandros do negócio, não. E aí entra um parênteses, aí eu faço um parênteses em relação à minha equipe, né? A parte operacional, quem é responsável é a esposa do meu sócio, a Teise. Ela é muito boa no que ela faz. Muito boa no que ela faz. Então, quando um cliente meu quer comprar uma casa através de uma carta minha, eu não vou dizer para ele ligar para o 0800 ou para HS, e também não vou dizer para ele entrar em contato com a Teise e a Teise vai explicar e ele vai fazer sozinho. Não, a Teise intermedia todas as necessidades que o cliente tem. Ou seja, a porta de entrada é a Teise para HS. Porque a Teise conhece a HS, a Teise sabe com quem falar. Então eu tenho um setor na minha empresa que vai resolver a tua situação. E assim, não existe milagre e nem tudo são rosas. É um processo burocrático e chato para uma compra de um imóvel. Porque o crivo é muito grande. A HS não é um banco. O banco, ele te libera o crédito, porque se tu não pagar, eles vão lá, tiram o teu imóvel e vão leiloar. A HS é um negócio imobiliário. Então, se tu não pagar a carta de crédito depois que tu comprou o imóvel, eles têm que tirar a casa e vender a casa para quê? Para deixar o teu grupo saudável como estava antes, quando tu pagava. Então, esse processo todo, o meu escritório faz. Se tu me perguntar assim, é só vocês que fazem? Não.
mas tem muito pouco corretor que tem essa estrutura para oferecer para o cliente. Tá, e o consórcio, ele pode ser de veículo, pode ser de casa. Fala um pouquinho sobre as possibilidades. Tem duas modalidades básicas, tá? Imóvel e automóvel. Dentre essas A geladeira não existe mais. então, assim, não. Não, porque foi um produto que ele foi criado lá, HS, né, não tem, tá? Mas, de qualquer maneira, até porque hoje tem outros recursos mais inteligentes de comprar uma geladeira do que o consórcio, claro, né? Mas é só pra gente entender a linha do tempo, assim, sim, né? porque que lá nos hoje? anos 80 Isso, foi criado o consórcio para eletrodoméstico. Daí nos anos 90 migrou para automóvel, nos anos 2000 para imóvel, né? Então são essas duas modalidades principais. Automóvel e imóvel. Só que dentro delas tem uma ramificação muito grande. A linha pesada no automóvel, carro, moto, lancha, jet ski, motocross. Então tem uma linha, né? A linha pesada que eu digo caminhão pesado, máquinas e tal. E a de imóvel tem aquisição. Daí, quando a gente fala aquisição, a gente tem várias modalidades. Aquisição para renda passiva, aquisição para venda rápida, aquisição para moradia. A gente fala de construção. E aí, na construção, o teu consultor e a empresa que tu comprou, ela tem que estar contigo para te mostrar quais são os caminhos diferentes, porque uma coisa é tu comprar um consórcio para construir o terreno sendo teu. Outra modalidade é o terreno estar sendo comprado com a carta. Então, são modalidades de investimento. Quanto tu vai aportar é diferente e tal. Aí, construção e leilão. 2025, a HS lançou o produto de arrematar o imóvel de leilão com consórcio. Isso foi gerado por uma demanda, né? Porque se a gente já ouviu falar de triangulação, Pablo Marçal ficou milionário com consórcio e leilão. Eles triangulavam. Sim. Ou seja, Pablo Marçal e o sócio dele faziam um arremate de um imóvel de 100 mil reais no nome dele, e a empresa ou o sócio comprava com um consórcio de 200 mil. Porque o imóvel valia 200 mil, ele comprou com 50% de desconto. Então caía 200 mil na conta do Pablo Marçal. Claro que isso não é legal, por quê? Porque eles pagavam tudo certinho. Se fez uma transferência de imóvel, vai pagar ITBI, vai pagar todo o processo, emolumentos e tal. Então eles faziam de maneira legal. Então caía 200 mil na conta do Pablo Marçal com essa compra com consórcio. Eles botavam um imóvel para alugar, o inquilino pagava a parcela do consórcio e eles tinham 200 mil para comprar mais 2 imóveis de leilão. E repetiam a operação. Isso era obrigado a fazer a triangulação porque a gente não tinha a possibilidade de comprar um imóvel diretamente com o consórcio. Hoje tem, só que tem um método específico. E esse método é complicadinho. Aí entra o papel do consultor para esclarecer e elucidar todas as possibilidades. Tá, então eu tô solta no mercado com dinheiro para fazer investimento. Além de consórcio, você pode fazer a orientação de outras formas de investir, como você acabou de mencionar, o leilão? Sim, o leilão, eu tenho uma empresa de leilão, eu e meus 2 sócios, a gente tem o Rafa e mais o Adriano Pisolotto, que é a PSC, né? Outra empresa. Pisolotto, Siqueira e Correia. Sim. O Siqueira e o Correia já estão na Smart Invest, e o Pisolotto entrou com um know-how forte nos leilões, e a gente dá assessoria, tanto individual quanto em grupo, para remate em leilão, para alta rentabilidade, para renda passiva, enfim, né? Quando tu me pergunta assim, tu vai me dar um suporte em outras áreas, eu vou ser muito específico sempre, para ti e para qualquer cliente. Eu não falo sobre ação, eu não falo sobre FI, não falo. Por quê? Porque não é a minha expertise. Nem criptomoeda, nem assim, eu posso compartilhar contigo o que eu faço. Mas tu vai me dizer assim, em qual fundo imobiliário que tu vai botar a grana? Só, olha, não sei te dizer, eu boto em tal, mas olha só, não é minha especialidade. Eu tenho parceiros. E esses parceiros sabem que o trabalho deles são complementares ao meu. Porque um assessor de investimento da XP, ele pode trabalhar lá com ação, com fundo imobiliário e tal, e em algum momento ele vai dizer, cara, tu tem uma saúde financeira para fazer um consórcio. Fala com o Lucas. É a minha especialidade. O que eu prezo é clareza para o meu cliente entender que ele não pode aportar toda a grana nele num ponto só. E aqui eu falo de diversificação com horizontalização. A diversificação é
Eu, por exemplo, eu gosto de fundo imobiliário, investimentos imobiliários, né? E consórcio. Aí eu diversifiquei em 3 modalidades. Mas dentro de cada modalidade, eu vou horizontalizar, que é a minha estratégia e minha especialidade. Ou seja, se dentro dessas 3 especialidades tu gostou do consórcio e do investimento imobiliário com leilão, eu vou dizer assim, dentro dessas 2 a gente pode horizontalizar, porque tu já diversificou. Agora, como vai ser a estratégia intra-estratégia, intramodalidade? Dentro do consórcio, a gente horizontaliza. Tu quer investir R$3.000, eu não vou te indicar fechar uma carta de 1 milhão. Eu vou te indicar fechar 5 de 200, porque tu está horizontalizando, tendo a chance de contemplar mais vezes, por mais tempo, reinvestir, capitalizar mais rápido, porque tu fazendo uma carta só, tu pode ser contemplado lá no 6º ano. Agora tu tem 5 cartas de 200, pode ser que tu contemple uma no 1º ano, uma no 3º, uma no 4º, e aí, assim, a roda vai girando e cria uma bola de neve. Na real, foi assim que eu cheguei em 23 cartas. Eu comecei com 2 lá, depois fiz mais 6, aí cada vez que eu contemplei uma carta, eu fiz mais 2 ou 3 novas. Tá, e aí volta a perguntar, né? Você faz esse tipo de explicação e orienta? Sim, eu vou fazer um briefing, né? Fazer uma sondagem com o meu cliente, vou entender o que ele está precisando e o que ele está querendo, e a gente vai direcionar. Por exemplo, tu deu exemplo, Lucas, se eu tiver uma grana para investir, o que eu vou fazer? Sabe? A gente pode fazer uma estratégia de botar umas cartas de consórcio, comprar um leilão. Dentro dessa modalidade de leilão, o que tu acha de a gente fazer 2 imóveis para botar para alugar, para renda passiva para tua família? Aí tu, interessante, mas a gente vai direcionar só isso? Não, eu acho que é interessante a gente girar a grana também. Então, se tu tem R$300.000 para investir em imóveis, a gente arremata um de 100 para alugar, outro de 100 para alugar e um de 100 para vender. Ou um para alugar e 2 para vender. Porque a venda, o leilão, a ideia é tu vender mais barato que o mercado, porque tu comprou muito mais barato. Eu vou te mostrar as opções e nós vamos montar uma estratégia em cima disso. Em cima de um valor que tu vai me dizer como teto. E aí a gente vai trabalhando e eu vou te dizer, cada movimento que a gente for fazer, existe a possibilidade da FAB querer mudar alguma coisinha. E aí eu tô lá pra gente reestruturar e refazer. Então eu faço esse acompanhamento. Tá, e esse serviço da Smart você cobra pra fazer, né? Não cobro. Não acredito. Não Ai, cobro. vou ficar rica, gente. Não cobro. Essa consultoria... Isso é legal, gente. Porque assim, eu acho que carece de profissionais que acompanham nesse sentido, porque ninguém sabe tudo sobre finanças, né? E aí, quando tu tem aliado a ti um especialista, tu pode fazer uma coisa mais assertiva, né? Eu já comprei ações. Nossa, perdi o dinheiro inteiro. Aí, um dia, eu conheci uma pessoa que, tu faz isso, tu faz aquilo. Eu disse, não, mas agora eu já não tô mais focada, já tô decepcionada. É isso. E aí, tinha que olhar um sisteminha lá todos os dias na XP. Então, tu teve um episódio com consórcio e um episódio com ações muito parecidos, né? Pois é. Hoje tu tá cercada de pessoas, principalmente pelos ambientes que tu vem circulando, né? Para fazer do jeito certo. E tu é uma pessoa carismática, tu ganha confiança das pessoas muito rápido, as pessoas tu também vai confiar nelas, a ponto de essas pessoas vão te fazer evoluir, né? Ou seja, quer investir em consórcio, tu tem um cara de confiança. Tu quer investir em leilão, tem um cara de confiança. Tu tá no BNI. O BNI tem assessores de investimento. Esses caras são experts nisso. O Matheus que veio aqui também, a gente está fazendo algumas coisas interessantes, que foi o que falou sobre saúde financeira e burnout, e depressão e ansiedade vinculada a essas perdas dos negócios, né? Você falou rapidamente sobre renda passiva e eu queria considerar aqui, Lucas, que assiste a gente desde o profissional de chão de fábrica a alguém com mestrado, doutorado. Então, explicar o que é renda passiva para que todos possam compreender da mesma forma. De uma maneira prática, eu tenho uma conversão muito legal de clientes porque eu costumo trazer uma forma lúdica para o meu cliente. Eu faço uma reunião com ele, eu faço esse briefing, entendo um pouquinho e eu tenho um storytelling ali do consórcio com a minha vida, com o que a gente pode encaixar na vida dele, e aí a gente faz esse link e a pessoa se vê dentro da situação. Então eu costumo explicar para as pessoas de uma maneira lúdica, de uma maneira clara. Ou seja, a renda passiva é tu fazer com que o teu patrimônio
gere um lucro para tu ter todo mês uma grana pingando na tua conta. Isso tem uma estratégia e isso é dolorido para construir. Porque o herdeiro não dói para ter patrimônio. O herdeiro lá, meu pai tem 15 imóveis, esses 15 imóveis são alugados, tem uma circulação, cada uma vez por ano, 3, 4, 5 deles deixam de alugar e demora 6 meses, mas 10 alugados fazem com que caia uma grana na minha conta lá. Ótimo. Mas quem não tem nada, quem não tem nenhum patrimônio, pode gerar renda passiva? Pode. Com planejamento. E aí eu trago um número aqui bem linear, assim, sem adentrar muito nos meandres, né, nos detalhes. Mas eu faço uma carta de 200 e eu pago 7 anos e meio, eu vou ter pago em valor 50 mil, isso desconsiderando correção, tá? Porque se eu fiz uma carta de 200, ela vai corrigir anualmente, tá? Tanto a parcela quanto o crédito. Mas vamos desconsiderar a correção. Eu fiz uma carta de 200 mil, fui contemplado em 7 anos e meio, que é exatamente a metade do período. Paguei 50 mil porque a HS tem a meia parcela, até ser contemplado. Ah, Lucas, mas a parcela vai dobrar e um pouquinho mais ainda por causa do meu saldo devedor que ficou para trás. Sim, só que se a estratégia é renda passiva, eu vou buscar um imóvel já alugado de preferência, ou para alugar. O meu inquilino vai pagar minha parcela, então eu comprei um imóvel de 200 por 50. Paguei um quarto do valor. Ah, Lucas, mas tu não está falando de ITBI. ITBI é o Imposto sobre Transferência de Bem Imóvel. É um imposto que tu paga sobre a alavancagem patrimonial que tu tá tendo. Por isso que eu tiro da matemática, mas a gente pode botar no papel isso. Ah, Lucas, mas tu não está considerando se eu demorar 12 meses para alugar. A gente coloca isso no papel também. A parcela cheia, mais o ITBI, mais o condomínio, os custos que tu vai ter, vai chegar lá, então, em 70 mil. Aí tu comprou um imóvel de 200 por 70. E aí tu conseguiu alugar 12 meses depois. Se tu contemplou em 7 anos e meio e demorou um ano para alugar, tu pagou 8 anos e meio. Então falta 6,5 para terminar. Nesse 6,5 vai ser o período que tu vai ter o teu aluguel pagando a tua parcela. Depois, renda passiva. Vai cair o aluguel livre para ti porque tu não tem mais cartas. Aí tem um parentezinho que eu faço aqui, que a parcela do aluguel ela vai corrigir pelo IGPM. E a tua parcela do consórcio vai corrigir pelo saldo devedor. Então vai ter algum momento que tu, Fabiola, que comprou um imóvel, o teu aluguel vai estar pagando mais que a tua parcela do consórcio. E aí tu faz o quê? Reinveste, planejando o próximo renda passiva. Aí tu compra o segundo imóvel com aquela segunda carta que tu fez. Uma pessoa que começou com uma carta, ela pode ter sim, em 15 anos, um imóvel alugando. Depende de planejamento e uma pessoa que te acompanhe pro resto da vida, que é o que eu faço. Tá, e quando você começou a pensar em renda passiva para você, né? Você deve ter testado, enfim. Quais seriam os melhores primeiros passos para uma pessoa comum como a Fabiola? Para ser mais assertivo, né? Que eu não quero errar de novo. Sim. Primeiro é buscar pessoas que tu vê no mercado que elas são especialistas naquela situação ali. E aí te colar nelas para, olha, o que eu posso fazer? Primeiro, né? Então, eu acredito na diversificação. Então, eu vou dizer para ti apostar toda a tua grana num consórcio, né? Mas o primeiro passo é tu, depois que tu falou com um especialista, é tu entender que aquele especialista tá falando para tu investir de maneira segura. Ou seja, se ele entendeu que tu pode aportar 1.000, começa aportando 600. Se ele entendeu que tu pode aportar 1.500, começa aportando 1.000. Para tu ter 500 de gap ali, porque a gente não sabe o amanhã, né? Então é melhor a gente ter liquidez, segurança. E aí linka com isso com a obrigação de fazer. Porque a procrastinação, ela é uma arte, né? E tem muita gente muito boa né, na procrastinação. Então, assim, eu ouço com constância, vamos começar o consórcio. Não, deixa eu me organizar. E a pessoa nunca se organiza para pagar R$400. Não, e a gente conversou naquele dia lá no 1 a 1 e depois nós falamos, né, sobre eu separar um dinheiro, mas eu acho que eu não tenho que esperar, não. Pelo que você está falando, o valor cabe no meu bolso. É isso, entendeu? É isso. Lucas, eu gostaria de fazer 3, mas eu vou fazer uma. Vou fazer uma. Mês que vem eu faço a outra. Eu tive um cliente que fez uma e contemplou no primeiro mês.
Nossa, queria. É improvável, né? É improvável, mas eu falo. Mas é possível. Só Um contempla percentual, né? Só contempla quem tem. Vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, né? E essa loucura de que todo mundo agora é milionário na internet. Todo mundo tem lancha e viaja muito. E aí fazer um planejamento financeiro, né? Qual é a contradição que você enxerga, né? Do colocar os pés no chão, ter essa análise com calma para o que se mostra hoje no dia a dia. Queria que você desse a sua opinião em relação a isso. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu vejo coisas boas até, inclusive lugares que não tem. Mas isso é uma questão minha e eu costumo ver o copo meio cheio, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que ela ostenta, eu tento entender o porquê que ela está ostentando. Se ela está ostentando porque ela tem orgulho de si mesma, ótimo. Se ela está ostentando para compartilhar o que ela ganhou com os amigos, ótimo. Se ela está ostentando para fomentar uma ostentação em outras pessoas, porque tem gente que a gente aprende no amor e na dor. Se não for no amor, vai ser na dor. Então, se alguém conseguir fazer com que o Lucas pense assim, que saco, eu não tenho uma lancha, e isso me motivar, ótimo. Então eu costumo olhar o lado positivo das coisas, né? No entanto, as pessoas elas têm que ser instruídas para poder filtrar. E aí entra uma questão do meu trabalho. Se tu for olhar o meu Instagram, ele tem um tom instrutivo. Porque eu poderia ficar constantemente falando das rentabilidades que eu tive com o consórcio. Eu falo disso. Mas eu falo isso no método. Eu poderia ficar divulgando os números que eu tive. Minha primeira carta contemplada, eu tive 650% de lucro. Daí no mês seguinte eu contemplei com meus irmãos e a gente teve mais 650, quase 700 e tal. Eu podia ficar falando nisso e despertar interesse nas pessoas. Mas aí eu opto por falar que eu contemplei com meus irmãos no 6º mês pelo lance fidelidade. E o lance fidelidade é isso, isso e isso. E para tu ter um lance fidelidade ok, tu tem que estar planejado. Então esse tom professoral, que eu aprendi muito com o Rafa também, de passar para as pessoas a instrução. Eu já fui criticado, inclusive, no meu Instagram, disse, cara, tu ensina demais e não fecha muito. Inclusive, eu tô com uma pessoa contratada já para a gente adaptar essas duas questões. Eu vejo que as pessoas confundem aportar com apostar, né? E essa é a grande sacada, né? Tu aportar mensalmente com organização é diferente de tu pegar um empréstimo e apostar. Então, se eu não tiver filtro e eu olhar uma pessoa que está ostentando e eu disser assim, não, vamos lá, minha casa está financiada, o meu carro está financiado, eu não tenho renda passiva, mas eu vou fazer um financiamentinho numa lancha aqui para postar uns videozinhos. É o motivo, né? Se ela enxergar que o recurso investido numa lancha vai fazer com que ela prospecte e chegue num nicho que ela vai faturar mais vendendo o produto dela por causa da lancha, ok, é estratégia. Mas a minha dica para quem faz isso com um conselheiro. Porque no momento que tu optar por fazer sozinho, talvez tu não entenda que o custo da lancha, mais o custo do financiamento do carro, mais o custo do financiamento da tua empresa, vai ter um gap ali na tua vida que talvez tu não sustente. E aí acaba virando uma bola de neve. Então as pessoas olharem para o que acontece no Instagram e filtrar o que é bom para elas é uma dificuldade. Para mim, eu consigo filtrar. E eu sou uma pessoa ambiciosa. Mas eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso. Eu quero crescer, eu quero ser multimilionário, e vou, de fato, né? Mas eu não vou colocar minha saúde em risco para ter o que eu gostaria de ter. Esse é o mais importante. E as pessoas constantemente colocam a sua saúde em risco. Né? A gente vê bastante, né? De qualquer maneira, é criticável o que as pessoas fazem? Sim, mas de crítico tem um monte aí, né? Inclusive, quem está criticando as pessoas que estão ostentando de maneira errada, talvez não esteja com a saúde psicológica e financeira em dia, né? Então... que hoje é um grande problema das redes sociais, e aí eu falo com propriedade porque é a minha linha de estudo, né? Sim. Tanto a depressão quanto a ansiedade é uma doença coletiva hoje. Você certamente conhece alguém que teve depressão ou tem ainda, Sim. ou ansiedade e vice-versa, né? Enfim. E eu acredito, né, que muito se deve a essa mentira que vive as redes sociais. Eu acho que é uma faca de dois gumes, como você bem falou.
Tanto pode ser para eu aprender, né? E aí, se você olhar o meu Instagram, eu tenho lá 400 pessoas que eu sigo. É muito pouco. São parentes, amigos e pessoas que eu me inspiro. Sim. Então, vai ter muito nutricionista, assim, que está bem colocado no mercado, muito empreendedor, empresas de franquias, né? O pessoal do BNI. Por quê? Porque eu não quero utilizar o Instagram para eu acompanhar a vida de uma forma que não me agregaria, entendeu? Tirando os memes que a gente, que a Sim. gente vê lá Meme é vida. na hora que a gente não tem muito o que fazer, porque eu também tenho o meu momento procrastinação, né? Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, teve um baque muito grande, né? Muitas pessoas que eu conheço passaram por uma situação financeira um pouco complicada, porque houve a enchente, né? E muitas empresas perderam seus negócios, muitas pessoas perderam suas casas e tiveram que recomeçar. E aí eu pergunto para o Lucas, uma forma de você planejar financeiramente sua vida, seja a médio ou longo prazo, é fazer o que você trabalha, né? Com consórcio, com leilão e tudo, já que o Estado, de um modo geral, né, sofreu bastante com as enchentes aqui. E eu queria que você contasse a tua relação com a enchente, como foi para você? O Estado não planeja nada, né? Nada, Né? Então, a gente tem que fazer por nós. Cada um por si. Né? Nós temos que fazer por nós. Muita gente quebrou mesmo estando planejado. Porque o que aconteceu foi... De causa maior, né? Exatamente. E significativamente mais alto que qualquer pessoa em sã consciência poderia planejar. Né? A empresa do meu pai deu água a 3 metros. Ele se martirizou e ficou se culpando muito tempo por não ter tirado os caminhões da empresa dele. Sendo que ele viu muitas vezes ao longo de todos os anos de empresa dele, a água chegar ali pertinho da empresa dele. Quando a água começou a chegar, ele disse, não, vai parar ali, né? Antes da enchente, isso. Antes da enchente, várias Já vezes tinha um chegou, histórico. entendeu? Ele disse, beleza. Aí o que ele fez? Ele é um cara muito preocupado, muito sério, tinha mercadoria das lojas de móveis planejados tudo no depósito, ele jogou todos os móveis para dentro dos caminhões. O caminhão tem 1,5 metro de altura. Meu Entende? Deus! Ele jogou para tudo. Então, quando a gente abriu a transportadora lá, tava os caminhões todos sujos, com água dentro dos baús, junto com os móveis. Então, assim, o planejamento, eu costumo brincar, né? O Mike Tyson dizia que todo mundo tem um plano até tomar um direto no queixo. Uhum. Né? Ele fez o planejamento dele lá e não deu certo. Se a gente trouxer essa realidade para o mundo financeiro, a gente não sabe o amanhã. Então, tu tem que te proteger cada vez mais. Mas se tu ficar pensando no amanhã por não saber o que vai acontecer no futuro e não fizer, tá procrastinando e tá deixando, né? Quem fica parado tá andando para trás, na realidade, né? Então, o planejamento, e eu trouxe a enchente já algumas vezes em conversas, por falta de planejamento, tu vê que uma falta de planejamento do Estado reflete na sociedade. Tá, mas e tu? Tu jogou a culpa no Estado, mas o que tu fez na enchente? Por ti mesmo. Tu saiu antes do tempo na tua casa? Não saí. Tá, então quando começou a estourar o negócio, tu não ouviu. Embora o Estado seja incompetente, que de fato foi naquela situação, se em algum momento tu ouve um especialista falando, olha só, tu pode começar com uma carta hoje. Pagando R$400. E tu não começa, e eu tô dando a carta porque é o meu produto, mas eu posso entender o teu negócio e entender e falar assim, fala com o teu assessor de finanças. E começa a aportar R$400 lá em liquidez. E tu não o faz, tu é o responsável. Por daqui a 15 anos tu não ter o que tu planejou. Né? E eu menciono também o meu acidente de moto, perdi a pontinha do dedo aqui, e machuquei a mão e fiquei uns 15 dias parado. Eu tive um problema psicológico em relação àquilo ali. Não chegou a ser um problema porque, enfim, né? Eu tenho pessoas na minha volta, pessoas que cuidam de mim, tipo, familiares, enfim. Essas coisas todas fizeram com que eu mantivesse minha cabeça no lugar. Mas a questão de médico, de remédio, demanda hospitalar, isso fez com que eu baixasse a minha aceleração no meu negócio durante 2, 3 semanas. E para quem prospecta e é autônomo, isso vai refletir ali em talvez 60 dias. Uhum.
né? O meu acidente serviu para eu alertar as pessoas também sobre o planejamento. A gente já tá longe da enchente, né? Tem muita gente que está evitando, inclusive, falar sobre enchente, eu não tenho problema nenhum, né? Tive a minha casa afetada, a empresa do meu pai, as minhas lojas estavam... Na época eu era lojista ainda, tinha mercadoria dentro da empresa do meu pai lá, 300 mil de mercadoria lá, né? Então teve uma responsabilidade solidária ali para um acordo, fábrica, loja e transportadora. Afeta todo mundo, mas quando a gente fala de planejamento, a gente tem que colocar sonho, desejo e possibilidades, né? Qual é a possibilidade de eu planejar consórcio e daqui a 5 anos eu quebrar? Se eu quebrar em 5 anos e tiver contemplado 1 ou 2 cartas e tiver lucro em 2 cartas, o que eu vou fazer com essa grana? Eu posso torrar, eu posso trocar de carro, eu posso comprar uma moto, ou eu posso juntar o recurso para fazer com que eu tenha mais 5 anos pagos por um valor que eu alavanquei em 2, 3 anos com as cartas. Planejamento. A enchente, ela fez com que as pessoas percebessem, ou não também, tem gente que continua na mesma, né? Mas muitas pessoas perceberam que precisariam mudar alguma coisa. Construção, tem gente construindo já botando só vaga de carro embaixo e construindo em cima. Na esquina da minha casa, um cara construiu lá com uma vaga, toda a parte toda de baixo livre. Ah, aumentou o custo da construção? Sim. Só que daí agrega no valor no produto dele, né? Porque o cara vai comprar assim, opa, se der uma enchente aqui de novo... Não vai bater aqui. Eu saio com o meu carro e meu apartamento tá... Mesmo eu comprando no primeiro andar. Sim. Né? Então, o planejamento, ele constantemente é abalado por forças extras, né? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu demais. Legalmente falando, o que uma pessoa comum precisa ter para ter uma construção de planejamento protegida, planejamento financeiro? Agora falando como advogado, né? Porque sim. é formado em Direito, eu não falei no início. Direito, mas não sou advogado, não. Acho que ia dar um negócio. Eu fiz o direito para ser policial, né? E acabei não conseguindo, enfim, por uma série de circunstâncias. Mas a gente falando, assim, de legalidade, né? Tem um ponto que pega muito no consórcio, por exemplo, que é... Muitas vezes as pessoas me perguntam, se eu estou negativado, eu consigo comprar um consórcio? Consegue. Mas qual é o teu objetivo? Eu tô fazendo um consórcio para comprar uma casa um dia. Então, quando tu for comprar a casa, tu vai ter um problema. Então, a gente vai planejar, tu resolver a tua situação de negativação para tu ter crédito na hora de comprar. Porque quando tu compra uma carta de crédito, tu tá comprando um passivo. Ou seja, eu me obrigo a pagar R$500 por mês. E se eu paguei 10 meses de 500, investi R$5.000 e eu vou receber 30. Lucrei lá R$25.000. Eu posso estar com o meu nome mais sujo que não sei o que ainda. A grana vai cair na tua conta. Agora, tu pagou 10 meses de R$500 e tu quer comprar um imóvel de 150, uma sala comercial, teu nome tem que estar em dia. Lucas, mas se o meu nome não estiver em dia, eu não consigo comprar, tem critérios, tem maneiras que daí o meu escritório ele vai auxiliar. Ele vai dizer, nós vamos pesquisar aqui, antes de resolver, tu tem uma pessoa, tu tem cônjuge, tu tem pai, tu tem mãe para colocar como fiador, devedor solidário, enfim, como a gente quiser chamar. Renda em casal, renda conjunta, resolve. Tá? No leilão, a compra do leilão, ela não tem análise de crédito. Se tu arrematou um imóvel de leilão, tem a modalidade de pagamento à vista e o parcelamento judicial. Nenhum dos dois é analisado crédito. Tu só tem que honrar o pagamento. Arrematou um imóvel de R$50.000, tem que pagar 48 horas depois que o leiloeiro emite a guia lá com 48 horas de prazo. Então tu vai pagar. Quer fazer um parcelamento judicial? Arrematei um imóvel de 100, vou pagar 25 mil de entrada e o resto em 30 parcelas sem juros, só correção monetária. Tá todo negativado? Não tem problema, tu consegue. Até porque se tu não pagar já a segunda guia, o leiloeiro vai lá e tira o imóvel de volta. E ainda cobra uma multa. Então, legalmente falando, e aí que tá a parte legal, né, Fábio? Eu tô negativado, então eu não vou fazer nada. Não.
Procura um profissional. Procura um consultor de consórcio, um consultor financeiro, um assessor de leilão. Procura e pergunta. Olha só, a minha situação é essa. Posso fazer algum movimento na minha vida? Porque eu tô cansado da situação que eu me encontro hoje. O que que eu faço para mudar? Quanto eu preciso investir por mês para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos? E uma das questões que a gente fala, né, na nossa conversa do 1 a 1, o nosso método lá é quais são as objeções do teu negócio, né? Uma objeção do meu negócio é o tempo. Ah, mas por que eu vou fechar consórcio? Consórcio demora 15 anos. Aí eu te pergunto assim, daqui a 15 anos, tu vai tá onde? Ah, tu tem um Nas plano? Maldivas. Sim. Tomara que tu esteja. Mas talvez tu esteja na Maldivas pensando o seguinte, a grana que entrar no mês que vem eu vou aplicar em tal lugar. Para se Sim. retroalimentar. Ou seja, quem investe em imóvel hoje, provavelmente daqui a 15 anos vai estar comprando mais imóveis, só que isso potencializado. E de maneira geral, em 15 anos tu vai estar só com novos negócios, porque tu fez 5 cartas lá, todas as 5 tu contemplou em 7, 8 anos, se tu for adimplente, nos próximos 6 anos tu vai estar com cartas novas, então tu tem mais 15, e mais 15, e mais 15, nunca chegando ao final, fazendo o porquinho engordar. Eu sou uma pessoa super planejada, né? Sempre fui. Inclusive, falando um pouquinho assim da minha história de vida, eu sempre vi uma pessoa muito importante na minha vida ser enrolada financeiramente. Sim. Desorganizada, né? Enrolada bem nordestina. Desorganizada. E aí aquilo me gerou o oposto. Eu sou uma mulher que gasta muito pouco, entendeu? Sim. E quando você fala de consórcio, essas coisas, meu cérebro fica aqui, ó, Maquinando. aceleradíssimo, pensando em como eu posso me sentir segura, né? Sim. E considerando que nós moramos num país super instável como o Brasil, né? Eu posso ter controle financeiro, eu posso ter... É uma possibilidade fácil. E aí, por que eu tô falando isso? Porque do mesmo jeito que nutrição é óbvio para mim, comer certo, para você é muito óbvio ter planejamento financeiro. Sim. Mas quem tá escutando a gente pode dizer assim, meu Deus, eu não sei nem a metade do que ele tá falando ali. Como é que você enxerga, assim, o brasileiro hoje? É uma população que pode se planejar financeiramente, independente da sua classe social. Você falou aqui de uma carta de consórcio de R$400. Pode ser que alguém não tenha isso, né? Então, quais são as mínimas possibilidades para eu startar esses passos para eu ficar me sentindo segura daqui a 10, 15 anos? Quando uma pessoa que não tem condições de pagar R$400 por mês, talvez o caminho para ela seja conversar com uma pessoa que consegue fazer com que os R$2.000 que ela ganha por mês e que ela desloca para alguma coisa que não faz com que ela não guarde os 400, seja dizer, olha só, com R$2.000 talvez tu precisa cortar isso, isso e isso da tua vida. Mas, de novo, a pergunta que eu fiz algumas perguntas atrás, qual é o teu objetivo? Porque se uma pessoa ganha R$2.000 e o objetivo dela seja sobreviver, a gente pode chegar em batalhão na casa dela e dizer, olha só, tu pode começar a cortar aqui as 15 traquinas que tu come toda semana. A cachaçinha do final de semana. A cachaçinha do final de semana. Eu tenho uma garrafa d'água, que eu tenho as marcas da minha empresa lá, que quando eu percebi que toda reunião eu fazia meu cliente, eu comprava um café para mim, pagava um café para meu cliente, e ao mesmo tempo comprava 2 águas com gás, quando eu percebi que eu podia levar a minha água e não comprar as 2, talvez comprar uma só ou nenhuma, eu vi que evitando a compra de todas as águas em todas as reuniões que eu fazia semanalmente, eu pagava uma carta de consórcio. E talvez não seja o Lucas para dizer isso, porque o Lucas, instintivamente, no brasileiro, é o cara que tá falando para tu fazer para ele vender. Uhum. Se eu falo para um amigo meu isso, ele vai entender. Inclusive, eu tenho um cliente, amigo meu, que eles, cara, eu tomo 2 energéticos por dia. Se eu tomar um só, eu pago uma carta. E foi o que ele fez. Ele se comprometeu em baixar um energético por dia, que para ele é importante, tomar um energético, se sentir bem e tal, e pagar uma carta. Mas talvez a pessoa que não confie tanto no Lucas ainda, ela vai ter que buscar um educador financeiro. E aí ela conversando com o Lucas, ela sentiu que o Lucas estava induzindo
Ah, o Lucas tá me induzindo a fazer isso para ele me vender uma carta. Lucas, olha só, eu não vou começar agora. Me diz o nome de uma educadora financeira aí. Eu tenho uma amiga que é educadora financeira, que é a Paula. Ela vai dizer, olha, posso te dar uma dica, eu vou te cobrar tanto, vou te cobrar tanto para tu economizar tanto. Faz sentido para ti? Ah, faz. Ah, não faz. Então o teu objetivo é sobreviver. Porque se tu não tem conhecimento técnico de o que tu pode cortar e o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque as pessoas não enxergam o óbvio dentro da... Tu, às vezes, precisa fazer uma gestão off-board para enxergar algumas coisas que tu não estava enxergando dentro do tabuleiro, né? E é justamente isso. Aí eu bato sempre na tecla. Procura um especialista. Procura uma pessoa que sabe mais que tu. E tem uma questão inerente A gente já ouviu falar, tipo, o gaúcho ele gosta de ver vantagem em tal coisa, o paulista não precisa, o nordestino não sei o quê, o baiano ele faz o mineiro. A realidade é que o brasileiro ele converge para não confiar em pessoas. E aí ele acaba atrelando a compra de algo com a venda do que ele tem. E aí o BNI traz essa desmistificação disso, né? Quanto mais eu entregar, mais eu vou vender. E eu costumo usar uma expressão, eu sou consumidor em todos os âmbitos da minha vida, menos do que eu faço. Então é natural que eu compre muito mais do que eu vendo. Né? No momento que as pessoas entendem isso, ela vai dizer, olha, então, já que essa pessoa eu não estou entregando nada de venda, não estou faturando nada, eu vou baixar minha guarda e vou ver o que ela pode me ajudar com o produto dela. Quando as pessoas mais simples, até os que têm mais grana, mas quando a pessoa mais simples se abre para isso, ela vai prosperar. Porque daí vai entrar uma pessoa na vida dela e vai dizer, olha, tira isso aqui da tua vida, muda isso aqui, começa a economizar aqui, e aí tu consegue fazer uma cartinha, e junto com essa carta aqui tu consegue aplicar a tal grana, e aí esses pequenos movimentos vão fazendo com que o brasileiro prospere. Mas a gente sabe, né, Fábio, que daqui a 15 anos a maior parte dos brasileiros vão estar na mesma situação que se encontram hoje. E aí eu acho que o buraco é até mais embaixo, e eu falo até dos meus filhos, né? E de nós, porque na época que nós estudávamos, para ter acesso a uma educação financeira, eu precisava pagar um curso. E até 2 anos atrás, o novo ensino médio veio para mostrar que agora existe educação financeira nas escolas. Então, o meu filho mais novo, o Murilo, ele já pagou essa disciplina no colégio. O Vitor não teve, né? Então, se não tem uma mãe que conversa um pouco em casa, ou um conhecido, né? Ou até contrate alguém para ensinar, o brasileiro carece, sim, de instrução para saber a melhor forma de utilizar o seu dinheiro, né? Apesar de que hoje, com a internet e o YouTube, você pode assistir várias aulas que dizem, separe 10% do seu salário todo mês, essas coisas, né? Mas é isso, nós estouramos o nosso reloginho. Foi muito rápido. Sempre eu digo, há 1 hora aqui, passa voando. O tempo voa quando a gente se diverte. E você fala sobre o que gosta, né? Sim. Sobre o que tem propriedade para falar. Então, flui. É isso. Sempre a última pergunta é sobre um livro, um documentário ou uma série que a gente possa compartilhar para as pessoas que gostaram do tema, queiram estudar um pouco mais. Você tem alguma sugestão para nos dar? Eu tenho dois livros, assim, que o mais recente foi, eu cheguei pro meu sócio e falei, cara, me indica um livro aí e tal. Aí ele falou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Um livro que eu gostei. Mas o que eu poderia indicar foi que um amigo, quando eu comprei a minha loja, quem me vendeu, me deu um livro de presente, que foi Pai Rico, Pai Pobre. E eu uso Pai Rico, Pai Pobre, eu uso a linha de raciocínio do Robert Kiyosaki até hoje nas minhas apresentações, nas reuniões. Que assim, o investimento mais inteligente é o investimento que tu faz com o recurso de outro investimento. E eu trago isso para o meu método, de uma maneira muito clara. E falo, isso eu comecei a fazer antes de entender como fazer. Antes de ler o Pai Rico, Pai Pobre, eu já estava fazendo isso. Só que de maneira automática, simplesmente por aportar. Eu comprei os consórcios e estava pagando. Depois que eu li o livro, eu disse, olha, o meu método, eu vou encaixar o meu método de vida aqui. E quando eu comecei a trabalhar com consórcio, eu consegui externalizar isso para as pessoas. E eu sempre menciono, Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, se não leu, lê. Porque tu vai ver que o investimento mais inteligente é o investimento que tu faz com o recurso de outro investimento.
Esse aí eu nunca li. Então já. É interessante. O anterior eu ganhei lá na Suelen, na palestra que nós Sim. fomos. Sim, eu Foi, lembro. Sim. Eu ganhei. Tô com ele na minha cabeceira. Tô começando Sim. a ler agora. Lucas, muito obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável, esse momento que a gente para a vida corrida para falar de saúde e saúde financeira, planejamento estratégico. Eu acho que é um baita tema que casa muito bem aqui com o programa. Perfeito. Meu Instagram, posso passar? Vai passar tudo. Vai passar. Lucas Correia Smart. Isso aí. E eu te agradeço muito o convite. Me senti muito à vontade na conversa contigo aqui. Legal poder falar isso com o link, né, da saúde, que faz todo sentido. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais coisas diferentes. Sim. Não, a gente pode trazer outros temas aqui para o Pausa Saudável. É só pensar, né? Bom, mais uma vez, obrigada a você. Obrigada a quem ficou até o final. Semana que vem eu estarei aqui de novo. Um beijo.